A paz, queridos. Isaías capítulo 53, o versículo de número 7. 700 anos antes de Cristo, e ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Meus queridos, estamos num período onde se comemora a Páscoa. E é bem verdade que a Páscoa judaica, ela é realizada através de um ritual, uma ordenança que Deus entrega a Moisés em prol da celebração da grande saída do Egito. É bem verdade que por 400 anos o povo hebreu ficou acorrentado, escravizado na mão de Faraó. Pois certa feita, quando Deus levanta então agora Moisés, o legislador, para libertar o povo de Deus, é enviado ali então algumas pragas sobre todo o Egito. É certo que entre as pragas que mais afetou e que mais moveu o coração de Faraó foi a 10ª praga, aonde todos os primogênitos de todo o Egito agora seria morto pelo anjo que então passara. A ordem de Deus para o povo hebreu era que então matasse um carneiro e emulasse, e agora então através do teu sangue viesse ser aspergido nos umbrais das portas. É interessante, pois agora a ordem de Deus para o povo hebreu é que assasse este carneiro. Assando agora este carneiro, eles comeriam ele agora assado, juntamente com os pães asmos e também com algumas ervas amargas, para representar a dor, a escravidão, a angústia e o sofrimento que aquele povo agora então enfrentava. Agora o ritual é concretizado, o anjo passa por toda a terra do Egito e através do sangue espergido sobre os umbrais das portas, os primogênitos, os filhos dos hebreus agora não são mortos, mas todos os primogênitos do Egito são agora assassinados pelo anjo. Faraó agora amolece o teu coração, libera o povo hebreu, e a ordem agora para o povo era que viesse dar uma festa ao Senhor no meio daquele deserto. É interessante, pois este ritual passa agora a se concretizar em todo o povo hebreu. Passado-se o tempo do povo hebreu, o tabernáculo foi levantado então no deserto. Após o tempo do período do hebreu ser agora finalizado, o templo é estabelecido, e esse mesmo ritual em memória do livramento e da libertação daquele povo que estava escravizado no Egito é feito anualmente. Todo ano o povo judeu se reunia agora dentro do templo, aproximadamente entre 60 a 70 mil judeus dentro do templo de Jerusalém, para celebrar a Páscoa até o cumprimento da vinda do Messias. É certo que a Páscoa e a celebração judaica apontava para o futuro. A Páscoa e o ritual da Páscoa, o ritual judaico apresentava agora para Cristo. Cristo é chegado, a profecia messiânica agora se cumpre, a profecia de Gênesis agora é estabelecido, que do ventre de uma mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Jesus agora começa a iniciar o teu ministério. É interessante porque dentre essas festas, ela acontecia no mês de Abib e também no mês de Nissan, que representava no seu original traduzido entre o mês de março e abril no nosso calendário atual de hoje. A Páscoa era comemorada entre esse mês. Agora Jesus está na Páscoa juntamente com os discípulos. Jesus agora reúne os discípulos e mediante aquela Páscoa, Jesus agora realiza o primeiro ritual que substituiria agora a Páscoa do povo judeu. Jesus agora dá ordem aos seus discípulos
discípulos que encontrassem um cenáculo, e esse cenáculo seria o ambiente aonde ele cearia juntamente com os apóstolos e os seus discípulos. Ali agora Jesus se concretiza a primeira ceia do Senhor. É interessante, pois o sangue do Cordeiro livrou o povo hebreu. Mas agora, Jesus, do ritual da ceia, ele vai dar graça ao pão, ele vai dar graça ao vinho, e juntamente com os discípulos, apóstolos, ele agora vai dar uma ordenança que não deixasse de fazer esse ritual, porque era necessário que lembrasse da sua morte e da sua ressurreição, ainda que Cristo almejasse juntamente com eles cear mais vezes, mas cearia na grande ceia. É interessante, pois no Êxodo, no capítulo 12 e no versículo 27, nós vemos a simbologia, nós vemos ali o ritual que era apontado para Cristo. Agora nós cristãos não obtemos para o ritual judaico, porque o que era outrora a Páscoa dos judeus, outrora apontava para o futuro, mas a nossa ceia, nós como os cristãos, nós apontamos para o passado, como cumprimento daquela simbologia que os hebreus agora constituíssem. É bem verdade agora que o seu corpo, o teu sangue vertido na cruz do madeiro vai representar a nova Páscoa. É interessante isso, pois hoje a ceia que nós simbolicamente tomamos representa o corpo dilacerado de Cristo na cruz do Calvário. É interessante, pois o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, é ele que é o suficiente para perdoar-nos da morte e também da condenação eterna. O sangue daquele carneiro, o sangue daquele cordeiro, outrora no período judaico, livrou eles do anjo da morte. Mas o sangue de Cristo, hoje para nossa vida, ele não só nos livra da morte, mas também perdoa todos os nossos pecados e nos dá a garantia de morar com ele na vida eterna. É tempo de nós se reunirmos em prol de um grande chamado ao arrependimento. Hoje pessoas pisam no sangue de Cristo, hoje pessoas zombam dos ensinamentos de Cristo, hoje muitos levam a Cristo ao vitupério, mas o mesmo sangue, a mesma carne que foi dilacerada na cruz, um dia Deus a requerará na humanidade. Ainda é tempo dos pregadores não estudar a palavra só para pregar bonito, mas sim transmitir a alegria que sente dentro do coração da salvação que há em Cristo Jesus para as almas perdidas. É tempo de nós convocarmos um exército, porque o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. A trombeta irá soar e só os salvos as ouvirá, e a palavra de hoje é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.